A todos, sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso programa Direto ao Ponto, programa de toda sexta-feira da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, da IPP-TV, que busca levar para você reflexões que sejam relevantes para a igreja, para aqueles que não são da igreja também. A ideia nossa aqui é fazer pensar, né? Levantar questões para que a gente possa refletir. Estamos aqui com o seminarista Léo Campanha. Mais uma vez, Léo, estamos juntos aí, seja bem-vindo. Boa noite, Nilson. Boa muito noite. Bom sempre estarmos juntos aqui, né? É isso aí. E você já deve ter reparado que nós estamos aqui novamente. É um prazer tê-lo de novo aí. Paulo Cruz, de novo aí com a gente. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, pastor. Boa noite, Léo. Bom, prazer estar aqui. Prazer é nosso. Prazer é nosso, cara. Sempre uma honra estar entre irmãos. Vamos lá. Vamos prazer é nosso, prazer é nosso. E você também, eu acho que já deve ter notado, o tema que nós vamos conversar, refletir aqui e buscar aprender um pouco mais, de um ponto de vista um pouco diferente, um ponto de vista que normalmente não se pensa tanto sobre esse assunto, que tem lá a sua atenção, que existe, né? Que tem aí no seu entorno a sua polêmica. Nós vamos falar sobre racismo. Então nós vamos passar esses próximos minutos aí falando, refletindo sobre racismo, e nós estamos novamente aqui com o Paulo Cruz. Eu quero fazer uma breve apresentação dele. Algumas semanas atrás ele esteve aqui falando sobre C.S. Lewis e hoje nós vamos falar sobre racismo. Então, Paulo Cruz, professor e palestrante nas áreas de filosofia e educação. Ele é formado em filosofia pelo Centro Universitário Assunção. Ele é mestre em ciências da religião pela Universidade Metodista de São Paulo, e ele também é professor de filosofia e sociologia no ensino público aqui no estado de São Paulo. Ele, em 2017, foi um dos agraciados com a Ordem do Mérito Cultural, que é uma honraria concedida pelo Ministério da Cultura. E ele escreve todas as segundas-feiras para o jornal Gazeta do Povo, e ele tornou-se, por vários motivos, aí, uma das vozes influentes sobre essas questões raciais, e hoje nós vamos falar sobre esse tema com o Paulo Cruz. Então, mais uma vez, prazer tê-lo aqui, Paulo. Obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Prazer mesmo. Prazer. Paulo, vamos falar então sobre racismo? Vamos lá, refletir? Bora lá? Começar do começo, né? O que é racismo? Bom, tem algumas maneiras de responder a essa pergunta, mas assim, eu começaria dizendo, do ponto de vista, digamos, sociológico, o racismo é uma ideologia de uma ideologia, digamos assim. Por quê? Porque raça é uma ideologia. Então, hoje se provou, por exemplo, pelo projeto Genoma, que não existe diferenciação racial entre seres humanos, né? Então, a raça foi uma ideologia criada no final do século XVIII. Começa a surgir essa ideia de que havia diferenciação primeiro entre plantas e tal, e depois animais, aí chegaram no ser humano, né? E Darwin foi o grande motor dessas ideias, assim, mas outros pensaram antes e tal, Francis Galton, tem um monte de gente que pensou sobre isso, antes e depois dele. E aí chegaram à ideia de que existia uma diferença genética entre povos, né? Quem nascia no continente africano tinha uma raça, quem nascia no continente europeu tinha outra, quem nascia no continente asiático tinha outra. E aí essa ideologia, e é uma ideologia por quê? Porque isso não se provava, né? Era tudo especulação. Uma hipótese. Eram hipóteses, e no fim serviu a um propósito, digamos, político. Então, quer dizer, é uma ideologia porque levou a uma ação política e social na estrutura das sociedades. Então, quer dizer, surgido o conceito de raça, em seguida veio o conceito de racismo, né? A ideologia do racismo, que em afirmar que existe a diferença entre as raças, você hierarquiza. Então, quer dizer, a raça europeia é mais evoluída do que a raça africana. Então, você subjuga a raça africana por ser, por exemplo, inferior. Então, todas as ideologias de inferiorização, por exemplo, do continente africano e dos negros, surgem a partir dessa ideia de que existe diferença entre raças. E aí, bom, surge todo e qualquer tipo de insinuações e de teorias para legitimar isso aí, né? Desde as teorias religiosas que vão surgir, sim, até mesmo as teorias biológicas que vão se perpetuar até
vão ultrapassar o século XIX e vão entrar pelo século XX como teorias aceitas, né? Então é curioso, porque, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos um escritor, por exemplo, jesuíta, chamado Jorge Benci, que publicou um livro no século século XVIII, que ele orientava como os senhores tinham de tratar os seus escravos. Porque ele dizia que era muita violência, tal, então ele queria... normatizar o negócio. Ele queria... ao mesmo tempo que ele queria normalizar a escravidão, ele queria dizer que, mas você não pode tratar com tanta violência assim e tal, não sei o quê. Por outro lado, e é um livro absurdamente racista nesse sentido, porque ele diz, por exemplo, que o escravo é dado a licenciosidade, é preguiçoso e tal. Então, assim, você tem que ser enérgico com ele de vez em quando, mas não, peraí, também não precisa... Pero no mútuo. Pero no mútuo, né? Então, quer dizer... e ele se baseia, por exemplo, naquela ideia, naquela deturpação bíblica da maldição de Canaã, né, que foi um dos textos que serviram para sustentar a inferiorização do continente africano. Por quê? Porque quando Noé amaldiçoa Canaã, né, por meio de Cam, e aí depois se diz que Canaã é aquele que vai para o continente africano e a descendência de Canaã é que forma o povo africano. Então, isso aí vai servir de argumento, inclusive, para religiosos. Não é uma posição, digamos assim, oficial da Igreja Católica, por exemplo, mas muitos padres vão usar isso, né? Apesar da Igreja Católica ter se posicionado várias vezes contra a escravidão. Por exemplo, o Inácio de Loyola, que é o fundador da Companhia de Jesus, né, dos jesuítas, ele era terminantemente contra a escravidão. No entanto, aqui no Brasil, a Companhia de Jesus era a maior proprietária de escravos do país, né? Então, quer dizer, uma coisa que o Inácio de Loyola estava dizendo lá na Europa, chegava aqui no Brasil, o sujeito nem... Era ressignificado. Ninguém nem dava Então, como diria aquele meme atual, enfim, a hipocrisia. Exatamente, enfim, a hipocrisia. Então, é isso. Então, é uma ideologia que diz, primeiro, que existe diferença entre os povos, ou entre as raças, de acordo com a sua localização geográfica, né, digamos assim, no globo terrestre, e que, a partir dessa diferenciação, se constrói uma hierarquização dessas raças, né? Hoje, só para fazer uma ressalva, hoje o conceito de racismo está ressignificado. Então, é um conceito mais, digamos assim, sociológico ou socioeconômico, né? Então, o racismo está intrinsecamente ou quase intrinsecamente ligado a, por exemplo, injustiça social. Porque o negro é o inferior, por quê? Porque ele ainda hoje é o mais pobre. Então se justifica a ideia do racismo por meio desses argumentos que são socioeconômicos. Então não se fala mais em racismo biológico, isso que eu ia falar, mas se fala em racismo social, por exemplo. Então, quer dizer, se perpetua o racismo com essa marginalização da população negra que acontece no Brasil. Então, de uma certa forma, a gente pode falar que é uma espécie de um construto social. Sim. Né? Sim. E que, uma vez que você trouxe aqui essa questão de uma ideologização, criado uma ideologia que não tinha provas, né? Sim. Aí, uma vez que ele não consegue provar, ele vai passando com o tempo, tentando criar outros argumentos para sustentar a ideia. Exatamente. E a gente vê isso acontecendo em diversas ideologias no nosso tempo, né? Então, tenta provar geneticamente, não tem como. Então, o cara vai e cria um outro argumento, até que a história vai ao longo do tempo mostrando que aquele argumento não é válido, e aí vai tentando construir para sustentar uma ideia. Mais ou menos isso que acontece. Sim, geralmente é isso. Então, quer dizer, não tem digamos assim, comprovação científica, mas a gente arruma uma comprovação religiosa, uma comprovação... O ser humano é criativo, né? A gente quer dizer... E assim, especificamente falando no sentido da igreja, né, no sentido cristão, o racismo é um pecado. Claro. E é um pecado como o adultério, como a mentira, como a soberba. É um pecado como outro qualquer. Um pecado até grosseiro, assim. Não é um pecado... Você tá hierarquizando e menosprezando alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aliás, você está se sentindo superior ao mundo. Exato. Orgulho. Orgulho. Né? Quando a gente sabe que Deus criou todo mundo igual e que todos pecaram e carecem do perdão e da glória de Deus. A gente estava até conversando essa semana passada, dando aula para os professores do departamento infantil,
E eu abordei essa questão racial. E eu falei, olha, se nós ensinarmos às nossas crianças que Deus criou um ser, uma raça, o ser humano, uma raça. A gente tem mudança de variação de cor? Tem, ok. Mas se nós ensinarmos corretamente que não existe distinção, as nossas crianças serão melhores do que a nossa geração e elas poderão sim tirar sarro, mas não por achar superior do que a outra, mas sim por achar diferente. Porque a criança tem aquela maldade que o cara que é mais gordinho é sempre o zoado, né? E aí vai entrando todas as características daquele que é diferente e ela entra. Eu acho que então, isso também tem a ver aí com, desde a base, né? A gente ensinando os conceitos daqueles que Deus nos deu, né? De igualdade, é de fato um pecado e que precisa ser tratado na vida da igreja, né? Sim. E Paulo, como que é a tua relação, como que surgiu essa questão do racismo na sua vida, de falar sobre o racismo? Como esse assunto ganhou espaço na sua agenda? Porque nós já, né? A última vez que você esteve aqui, C.S. Lewis, o cara que você gosta e é isso que você levou lá para a dissertação de mestrado. Pois né? então quer dizer, eu não tenho, digamos, uma trajetória, né? O racismo não é o meu assunto principal, digamos assim, né? Eu não fiz do racismo a minha carreira, certo. Né? A minha carreira de estudos e tal. O que acontece é o seguinte, bom, eu fui um jovem bastante ligado a isso. Então, na minha juventude, eu cheguei àquela revolta, àquela indignação. A polícia me parava toda hora, eu era muito parado pela polícia. Curiosamente, assim, claro, eu saía muito à noite, então você está de madrugada na rua, você está sujeito. Né? Você, um monte de molecada na rua, de madrugada, está sujeito a ser parado pela polícia. Então, eu era muito parado pela polícia. Mas eu também era parado pela polícia durante o dia, no carro, estava indo trabalhar e tal. A polícia me parava muitas vezes. Circunstâncias completamente diferentes. Em circunstâncias completamente diferentes, mas assim, sempre aquela ideia do suspeito. Sim, né? sim. No dia, e é curioso, porque o dia que eu comecei a trabalhar e usar a gravata, por exemplo, eu trabalhei muito tempo não de terno, mas de camisa, gravata e calça social. Nunca mais me pararam. Por quê? Porque tem o estereótipo é um conjunto de coisas que a cor é um componente. Mas tem outras, tem a roupa que você veste. Então eu escrevi um artigo, inclusive, na Gazeta semana passada, que eu tratei daqueles 2 casos de discriminação que aconteceram aqui no interior de São Paulo e lá no Rio, e eu tento fazer uma distinção entre essas coisas, do estereótipo ou do racismo propriamente dito. Bom, então, num determinado momento da minha vida, depois que passou, eu li um monte de coisa, fiquei revoltado e tal. Eu lembro de ter lido 2 livros que me fizeram ficar com raiva dos brancos. Foi a autobiografia do Malcolm X e o livro Raízes, do Alex Haley, que depois virou série, né? Uma série famosa na década de 80, que os jovens não sabem. Você é jovem? Não sabe o que é. Foi a década que eu nasci. Mas agora ela foi refilmada recentemente, acho que no History Channel, se eu não me engano, a história do Kunta Kinte. Mas o livro é muito impactante, assim, porque o Alex Haley ele refaz a trajetória da sua família desde do antepassado africano, que seria uma tataravó dele, até o Kunta Kinte é o parente dele que vai escravizado para a América, e aí lá ele vai contando a história do Kunta Kinte. O livro termina com o nascimento do próprio Alex Haley, que é o autor. O autor do livro. É fantasioso, isso não é real. Ele pesquisou muito, foi para a África, morou lá um tempo e tal. Mas, assim, grande parte daquilo é ficcional. Mas o livro é muito impactante, né? Bom, mas depois eu segui minha vida e, assim, o assunto ficou pacificado. Assim que pararam de me atormentar, eu também parei de pensar no assunto e, para mim, estava tudo bem. Até que, tanto é que aí eu fui seguir uma carreira na área de tecnologia, trabalhei 20 anos com isso e tal. E aí, quando eu decidi estudar filosofia, isso não estava na minha cabeça. Tanto é que eu fiz a minha monografia na filosofia foi em Eric Voegelin, que é um filósofo... Eric Voegelin? Foi. Pô. Que é um filósofo teuto-americano. Então, quer dizer, nada a ver com esse assunto, nada. Né? E aí eu fui fazer mestrado em C.S. Lewis, então também nada a ver. Então, eu fiz mestrado recentemente. Então, eu me formei em 2015. Tem pouco tempo. E fiz filosofia de 2009 a 2011. Então, quer dizer... Mas, em 2015, esse assunto atravessou a minha vida de novo, quando eu vi um vídeo daqueles alunos desses coletivos negros que invadem uma aula de economia na USP,
para discutir cota. Queremos discutir cota. E aí saiu uma gritaria, um aluno filma, saiu uma discussão e tal. Quando eu vi aquilo, e aquilo aconteceu em 2015, eu fiquei olhando e falei, mas peraí, o que está acontecendo? Né? Que porta é essa que abriram? Que maneira que encontrar de discutir um tema sensível como o racismo, assim, por meio dessa gritaria, dessa confusão, isso não vai dar certo. E aí eu fiz um post no Facebook, um post criticando aquilo. Né? Uma coisa simples a princípio. Não, um post no Facebook. Um post no Facebook. E eu usei uma frase que eu falei, a liberdade é um direito radical. Então, inclusive, a liberdade te dá a possibilidade de você ser preterido, inclusive. Né? E aí um amigo, que é o Bruno Garchagen, ele leu o meu post e falou, por que a gente não grava um podcast? Ele comandava o podcast do Instituto Mises Brasil na época. Falou, vamos bater um papo sobre isso. Eu falei, cara, eu não tenho o que falar sobre esse assunto. Eu só quis reclamar lá no Facebook, tá tudo certo. Falei, não, você tem sim, tem. Vamos gravar que você vai ver que você tem. E aí esse podcast deu uma viralizada, assim, bombou. E aí o pessoal, todo mundo ficou interessado em saber. E aí, na sequência, o Alexandre Borges, que eu não conhecia, que hoje é um grande amigo, e ele já era amigo do Bruno, ele perguntou, quem que é esse cara aí que fez o podcast com você e tal? Eu quero trazer ele para o Rio para fazer aqui comigo o Fashion Monday, que era um evento que ele organizava toda segunda-feira lá no Fashion Mall, no shopping no Rio de Janeiro, na Livraria Cultura. E aí fui para lá, para o Rio, dei uma palestra sobre isso lá, e aí pronto. E aí esse assunto me capturou e infelizmente o C.S. Lewis ficou de lado, né? Mas você gosta mais de C.S. Lewis? Mas o assunto racismo é um assunto chato, entendeu? Não é um assunto desgastante. Então envolve muita confusão. E ainda porque eu escolhi uma maneira de discutir o assunto que não é a maneira corrente, digamos assim, né? Da maioria. A hegemônica, né? Sim. Então, assim, eu comprei uma briga, né? Eu comprei briga, na verdade. Então, quer dizer, até agora julgo que muita gente já entendeu, mas eu ainda sofro. Então, quer dizer, recentemente eu fui convidado para ir ao Roda Viva, ser um dos entrevistadores de um dos maiores expoentes na atualidade desse assunto no Brasil, que é o professor Silvio Almeida, que tem um livro chamado Racismo Estrutural, cuja tese eu discordo. Então, eu fui convidado para ser um dos entrevistadores pela Vera Magalhães, lá, né, que hoje é a âncora do programa. E assim, fui xingado de tudo quanto é nome, né? Porque ousei fazer perguntas que não era só levantar a bola para o sujeito cortar, né? Então, eu ainda sou xingado, assim, por um pessoal. Ousou fazer perguntas que precisa raciocinar para responder. Então é assim, é o que eu falei para ele lá no programa. Eu falei, o teu livro, assim, ele é muito bom, mas você precisa concordar com a tese antes de pegar o livro para ler. E aí você vai concordar e pronto. Porque no meu caso, eu fiquei parando, fiquei voltando, porque para mim aquilo não faz muito sentido. Então, eu acho que é um assunto que precisa ser conversado, né? Então é isso. Então eu voltei a falar disso e isso acabou ocupando assim praticamente todo o meu tempo, né? E tenho falado, tenho buscado refletir. Aí fui ler, né, coisas que eu não tinha lido, fui reler coisas que eu tinha lido há muitos anos. Sim. Então eu acabei renovando a minha biblioteca, né, com livros desse tema, sobre esse tema. Então foi isso. Então estou mergulhado nesse assunto assim desde 2015. Paulo, o discurso racial, as discussões que existem em torno do discurso racial, elas obviamente têm influências ideológicas, filosóficas por detrás. Quais seriam uma, duas ou três possíveis distorções, ou distorções mesmo que você nota que existem nesse entorno do discurso racial? Você acabou de citar um termo técnico aí, né, que é racismo estrutural. O que é isso? O racismo estrutural seria uma dessas distorções que, de repente assim, estragam um pouco ou distorcem um pouco o discurso racial? Bom, por que eu resolvi voltar a falar sobre esse assunto? Porque, na minha visão, assim, como alguém que cria assim, veja, eu sou um homem negro, filho de pais negros, meu pai e minha mãe são negros, a minha esposa é negra,
Eu sempre namorei com mulheres negras, assim, por uma questão de gosto e de afinidade. Então, sempre namorei com mulheres negras. Sempre tive orgulho de ser negro. Eu nunca tive aquele problema, assim, porque, olha, ser negro é ruim, não sei o quê. Mesmo porque na minha família, a gente sempre teve muito orgulho disso. Minha família sempre foi muito unida, né? A minha família estendida, tios, tias, primos e primas, a gente sempre foi muito unido. Assunto que nunca foi problema. Isso nunca foi problema para mim. Nunca tive, assim, dúvida em relação a isso. Mesmo porque eu fui criado numa família que sempre teve orgulho também. Então, eu estou numa família de 4 homens, irmãos, né? Um faleceu, ainda tem outros 2, o Adilson e o Mário. Carlos, infelizmente, faleceu. Mas eu nasci 10 anos depois do Adilson, que era o último. Então, quando eu tinha 10 anos, o Adilson tinha 20, né? O Mário tinha 22 por aí. Tá? Então, eles têm uma diferença de 1 ou 2 anos entre eles, e eu tenho 10 anos de diferença. Então, quando eu era criança, eles já eram jovens adultos. E eles já tinham muito esse negócio de consciência de ser negro e tal, e gostavam, e ouviam muita música negra e tal. Eu conto bastante isso num podcast que eu tenho com o Silveira. Eu não sei quem conhece o Silveira, não sei se você que nos assiste aí conhece. O Silveira é um grande produtor musical. Ele é líder de uma banda chamada FLG, que é um grupo gospel. Sim. Né, de música voltada para música black music e tal. E o Silveira é um grande produtor e a gente tem um podcast chamado Óculos Escuros, em que a gente fala de cultura, de música, para fugir do debate político. Falei para ele, Silveira, vamos criar um podcast, vamos falar de outro assunto. De arte. Vamos falar de arte, vamos falar de cultura. Então tá lá nas plataformas de podcast. No primeiro episódio, que a gente chama de Memórias Musicais, que é sobre a nossa trajetória com a música, como é que a música chegou pra gente, o que a gente ouvia na infância e tal, eu conto bem essa história, assim, de como eu fui influenciado na infância. Então, quer dizer, eu nunca tive problema com isso, né? Então, para mim, e sempre achei muito bom ser negro, sempre andei muito. Teve uma época, por exemplo, da minha vida, que nós tínhamos uma turma, sei lá, de 15 pessoas, todos negros. E a gente ia para bailes, ia para os lugares e tal, e sempre foi muito bom. Então, de repente, eu vejo uma juventude que está problematizando isso aí, o fato de ser negro. Falei, peraí, mas o que está acontecendo? E aí eu comecei a perceber que o que, de fato, aconteceu, na minha visão, é que o tema do negro no Brasil, né, eu não sei se eu diria que é um problema do negro, mas o tema do negro no Brasil, que é uma questão importante, porque nós temos um país que teve um regime escravista por 350 anos. Então, quer dizer, ainda hoje é um tema importante. Claro. Discutir racismo no Brasil ainda é importante. Uma grande parte da população tem essa cor, né? Sim, evidentemente. Então, quer dizer, hoje se fala que o negro é maioria, juntando, né, as variações. Como diz o IBGE, pretos e pardos, né, que compõem aquilo que é chamado de negro hoje no Brasil. Então, ainda é um tema a ser discutido. Sim. Por outro lado, eu percebi que o assunto tinha sido capturado politicamente. Falei, mas peraí, por que esses caras estão falando? Por que estão juntando, por exemplo, questão do negro com questão do movimento LGBT, com questão do... Aí juntou dentro da caixinha de minorias. Falei, mas escuta, o problema do racismo e do negro no Brasil não tem nada a ver com o problema do movimento LGBT, é outra coisa. Por que estão juntando isso e por que o assunto do negro, ou sobre o negro no Brasil, é um assunto, por exemplo, da esquerda política? Aí isso me incomodou. Eu falei, mas por que só esses caras podem falar desse assunto? Não, peraí. Não é possível, né, que ser negro no Brasil me coloque numa posição de ser alguém de esquerda, por exemplo, porque eu já não era. Né? E porque eu nunca fui de esquerda. Não é possível que minha cor defina minha posição política. Exatamente. Então eu comecei a falar sobre isso da minha perspectiva, que não era de esquerda. E aí, para minha surpresa, eu comecei a voltar ao passado e fui encontrar um monte de referências negras brasileiras, inclusive, não só no Brasil, mas sobretudo brasileiras, que lutaram, inclusive, contra a escravidão no Brasil e tudo mais, como o André Rebouças, que hoje é a minha grande referência, assim, em termos de pensamento, de pensar o negro e tal, de pensar soluções para o problema da abolição no Brasil, ou do pós-abolição no Brasil e tal, que não era absolutamente uma pessoa de esquerda, né? E que o pensamento de esquerda dentro desse tema no Brasil vai surgir mais fortemente assim, só no final dos anos 70.
que aí vai se formar aqui no Brasil o Movimento Negro Unificado, que é claramente um movimento marxista e tal, e aí esse pessoal vai capturar toda a pauta racial no Brasil. E aí eu vou encontrar, por exemplo, militantes históricos brasileiros, como José Correia Leite, que foi um grande expoente do movimento negro, do que a gente chama de movimento negro no Brasil, que são todas aquelas agremiações e grupos que se juntam para discutir o tema do negro no Brasil. O José Correia Leite é um dos fundadores da Frente Negra Brasileira, que é o primeiro grupo de movimento negro de grande repercussão e valor tal, no Brasil, que era aqui de São Paulo e tal. O Correia Leite vai dizer isso na década de 80, por exemplo, numa conversa com o MNU, que está no YouTube, para todo mundo ver, e está num livro dele biográfico que chama E Assim Falava um Militante, ou Assim Falou um Militante, José Correia Leite, que ele fala, olha, o problema é que o movimento negro agora é uma correria atrás de política. O sujeito falou isso na década de 80. Eu retomar esse assunto agora e achando que eu estava falando uma coisa que eu estava inventando, e aí eu vou encontrar um monte de gente falando sobre isso antes de mim, mas antes do assunto ser completamente cooptado, por exemplo, pelas esquerdas políticas. Então, aí, para mim, o movimento negro passou a servir os partidos de esquerda e não o contrário. E não servir a causa propriamente dita. Porque é o seguinte, um partido político precisa de eleitor, precisa de candidato e precisa de voto, né? Então, isso não significa necessariamente, né, defender as causas que eu digo que eu defendo. Eu digo que eu defendo porque eu preciso de eleitor. Com certeza. Então, hoje você encontra a grande maioria da população brasileira que é negra votando em candidatos, por exemplo, de esquerda. Então, para eles, isso é bom. Então, é bom que eles sustentem essa pauta, que eles digam, não, nós aqui cuidamos de vocês, aqui deixa com a gente. Tá? Então, falar de racismo no Brasil virou um assunto da esquerda. E só a esquerda falava sobre isso. É bom também fazer uma ressalva, mesmo porque a direita se recusou a falar. Então, aquilo que se conhecia como direita no Brasil foi abandonando o assunto. Mas, por exemplo, se a gente pega um livro do João Camilo de Oliveira Torres, que é um expoente do conservadorismo brasileiro, ele fala. Então, tem livros dele em que ele aborda esse assunto. Mas depois, claro, porque também no Brasil o que se chama de direita vai desaparecendo, né? E aí vai sumir, não vai ter nenhum, talvez o último expoente de alguma direita com cérebro seria o Paulo Francis, Tá. E que também não tocava nesse assunto, ele era muito jocoso, inclusive, Exato. Em relação ao assunto. E aí esse assunto foi soterrado por aquilo que se chama de direita ou conservadorismo, a esquerda tomou conta. E aí virou um assunto da esquerda. Muita gente hoje acha um absurdo um negro ser de direita. Né? E a gente tem diversos casos até que quando eles se manifestam assim, eles sofrem o ataque. Sim, eles não. Eu sofro ataque o tempo todo nesse sentido. Né? Eu precisei firmar minha posição. Então, assim, eu tenho dezenas de textos em que eu defendo essa posição. Então, quem quer discutir esse assunto comigo hoje, então ele precisa saber que ele não tá falando com uma pessoa que é um inocente útil. Chegou agora no negócio. Ou que chegou agora no assunto. Então, quer dizer, não, peraí. Então, eu tenho tentado adquirir respeito no meio dessa discussão. Por quê? Porque eu tenho me posicionado. Sim. Não é? Então, o fato é esse. Para mim, ainda hoje, a causa do negro no Brasil, ou o problema do racismo no Brasil, foi cooptado politicamente. Então, o que eu quero fazer, e o que eu tenho lutado para fazer, é desarmar isso aí. Esse é o ponto que eu queria levantar. Essa é a grande distorção. Então, pelo que você está falando, é possível pensar a questão racial fora de um quadro de referência marxista. A questão totalmente. Como? Exatamente. Né? Exatamente. Você já meio que localizou aí no tempo e no espaço, que ali na década de 70, mais ou menos, historicamente falando... Na fundação do MNU, em 79, escadaria do Teatro Municipal em São Paulo, foi um grande evento famoso e tal. Então, ali se consolidou um pensamento marxista dentro do movimento negro. O movimento negro foi cooptado, né? usando a expressão nesse momento. E aí, assim, os movimentos vão quase todos para a esquerda.
né, para a esquerda. Quase todos para a esquerda. Então, eu assim, desconheço. A Frente Negra, por exemplo, não era um movimento de esquerda. Inclusive, vai haver uma distinção entre o José Correia Leite e o Arlindo Veiga dos Santos, porque o Arlindo Veiga dos Santos era monarquista. Ele era monarquista e era um cara claramente à direita, era muito católico e tal. Então, eles brigam já logo no começo da Frente Negra, e mesmo assim, o José Correia Leite, sendo um progressista, o que a gente pode dizer, se chamar de progressista hoje, ele tem muitos posicionamentos que são divergentes com essa esquerda que a gente conhece hoje. Por exemplo, essa ideia de que o movimento negro tinha virado uma correria atrás de política, tinha virado refém de partidos políticos. Né? O próprio Abdias Nascimento, que é outro expoente do movimento negro brasileiro, que, inclusive, ele teve várias fases, assim, né? Uma fase mais radical no final da vida, mas que foi o inventor, o criador do Teatro Experimental do Negro, que, para mim, é uma grande experiência de autonomia negra no Brasil, que é o quê? Ele montou uma companhia de teatro que os atores eram todos negros. Por quê? Porque ele foi assistir uma peça, ele estava fora do país, agora não me lembro, era no país, Colômbia, se eu não me engano, um desses países assim da América Latina, e ele foi assistir uma peça chamada O Imperador Jones, do Eugene O'Neill, cujo personagem principal, que era esse Imperador Jones, é um negro na peça. Mas aí ele foi assistir essa peça fora do Brasil e o personagem que fazia o Imperador Jones era um homem que não era negro, mas com a cara, aquela coisa do blackface hoje, né? Pintada. Ele viu aquilo e falou, mas por que não pegaram um ator negro? Aí ele ficou com aquilo na cabeça. Falou, quando eu voltar para o Brasil... E essa época é interessante, porque ele era poeta e ele andava com uma trupe de poetas. O Gerardo de Melo Mourão era um desses. E aí ele vai se filiar, por exemplo, ao integralismo. Olha que coisa maluca. Então, Abdias Nascimento, estranho, né? Ele vai se filiar ao integralismo, vai ver um tempo assim dentro do integralismo, depois vai sair, vai dizer que o racismo também estava lá, vai sair fora e tal. Mas, enfim, quando ele volta ao Brasil, ele cria uma companhia de teatro só com atores negros, que é o Teatro Experimental do Negro, que eu considero uma das maiores iniciativas assim, de autoafirmação, de enaltecimento e de valorização do negro no Brasil. Então, ele cria o Teatro Experimental e ele passa uma grande... E aí o Teatro Experimental vai virar uma espécie de movimento político, e aí o Guerreiro Ramos, que é outro grande expoente do movimento negro brasileiro, que também era de esquerda, vai se juntar a ele e tal, mas esses homens, né, esse pessoal mais antigo, eles não eram tão radicais quanto os militantes de agora, a esquerda, por exemplo. Né? Então, por quê? Porque, primeiro, eles reconheciam como progressistas no sentido de que, olha, a questão da desigualdade, ou a questão críticas duras ao capitalismo, coisa e tal, até aí tudo bem. Né? Mas daí não admitir qualquer variação de pensamento, aí é um salto. Tanto é que o Abdias vai dizer que ele apanhou da esquerda e apanhou da direita. O Guerreiro Ramos, por exemplo, ele criticou o marxismo mais radical e foi também demonizado pelos militantes mais radicais. O problema é que esses grandes expoentes foram morrendo. O próprio Milton Santos, que também era um homem de esquerda, mas um homem que dialogava e tal, essas pessoas vão morrendo. E aí aquela alta intelectualidade negra vai morrendo, vai sobrando só aquele pessoal mais militante mesmo. Né? Então, quer dizer, como tudo vai declinando, vai decaindo... O nível do debate O nível do debate vai decaindo. Então, quer dizer, o que sobra hoje é só a bandeira, é só a gritaria, só a interdição do debate. Então, o meu esforço como eu falei, é desarmar esse negócio. Não, peraí, eu não preciso ser de esquerda para defender a causa do negro. Inclusive, eu acho que essa bandeira é ruim. Então, eu estou tentando abrir um outro flanco, né? Estou dizendo, não, é possível caminhar por aqui também. E você não está abrindo esse novo flanco partindo de algo que nasce ineditamente em você. Exatamente. Você está buscando historicamente personagens que na história brasileira, provavelmente desde o final do período colonial, período ali, o período imperial, período republicano, Sim. Personagens que foram fundamentais até hoje, e você está buscando resgatar o pensamento. É isso mesmo? Exatamente. Eu não estou inaugurando nada. O que eu estou fazendo é o seguinte, mostrando, lá atrás eu estou ressuscitando o debate. Dizendo, não, peraí, vocês tornaram o debate numa coisa só, mas eu não sou obrigado a ir por aí.
Né? Então, quer dizer, por exemplo... Monopólio de pensamento, né? Então é uma hegemonia mesmo. Né? Então, o Rebouças, por exemplo, ele era um liberal de fato, um liberal que leu os autores liberais e que, nas propostas dele para o pós-abolição, são propostas liberais, pautadas em Adam Smith, pautadas em... Está falando liberalismo econômico. Econômico, exatamente. Pautadas em Bastiat, autores liberais que ele leu e que ele cita nas suas obras, no seu diário, ele cita na sua obra sobre o que ele chama de democracia rural, que era um projeto do pós-abolição que ele montou e que ele tinha o aval, por exemplo, da família imperial para tentar emplacar e implantar esse projeto e tal. A Avenida Rebouças é em homenagem a ele. A Avenida Rebouças é em homenagem a ele. Eles são muito conhecidos no sul do Brasil por causa daquela estrada de ferro Curitiba-Paranaguá, se não estou enganado, que ele projetou com o irmão. E o irmão foi o realizador. E aí eles são muito conhecidos. Lá no sul tem cidade com o nome de Rebouças, tem bairro, tem rua. Então, eles são muito conhecidos, eles foram grandes engenheiros, e o Rebouças, ele era um gênio, assim. Ele era engenheiro, mas ele era poeta, ele escrevia muito bem, ele era botânico, ele era matemático. De exatas, humanas e biológicas. Ele era, assim, um negócio impressionante. Assim, né? É um negócio interessante, né, que boa parte da população de São Paulo passa por essa rua, e a gente sempre brinca que a memória do brasileiro é curta. A gente não tem ideia de quem foi. Sim. Eu não tinha. Né? Até ouvi uma entrevista sua, até começar, aí eu falei assim, então teve esse cara, né? Agora, só fazer um gancho Tem aqui. mais uma, hein? Teodoro Sampaio. Teodoro Sampaio. Que é paralela ou perpendicular, mas é ali naquela região. Isso. É uma paralela que é aquela que vai lá para a Vila Madalena. Tem os instrumentos. Ó. Isso. A Teodoro Sampaio é uma rua que o Teodoro Sampaio foi outro engenheiro, aliás, um outro engenheiro negro, e que foi fundador da Politécnica, da Poli da USP. Um dos fundadores da Poli, um engenheiro negro importantíssimo para a engenharia nacional, e que também está... Ninguém nem sabe. Saiu no esquecimento. Para falar em Teodoro Sampaio, pensa na Rua dos Instrumentos aqui de São Paulo. Fazendo um gancho aí no teu discurso aí, tem uma hora que você fala desse declínio, né? A gente conversou isso já com o C.S. Lewis, né? O declínio da intelectualidade brasileira, né? Com isso cai o declínio, tem um declínio da discussão, do debate. E aí o seguinte, cara, muitas vezes você não quer debater, você quer simplesmente conversar com uma pessoa que pensa diferente. Né? A gente normalmente sofre desse problema que eles normalmente não querem conversar com a gente, né? Só conversar. E uma coisa que sempre surge, né? Eu sou quase transparente, né? É a tal da história da dívida histórica. O que é esse negócio? O que você pensa a respeito desse assunto da dívida histórica? Porque mais hora menos hora, esse termo, essa expressão surge. Como que você pode contextualizar para a gente o significado disso e o seu pensamento a respeito? Bom, vejam, a ideia de dívida histórica surge de um desconhecimento da história ou de uma ideologização do processo histórico. Então, quer dizer... Uma manipulação. Porque é o seguinte, assim, a gente precisa tentar olhar os processos históricos desapaixonadamente. Então, a primeira coisa, escravidão era uma realidade do mundo de todos os tempos. Então, quer dizer, nunca houve um momento na história do mundo em que não houvesse escravidão. Então, quer dizer, está lá na Bíblia, está em tudo, com todos os livros todos. Então, a escravidão era uma coisa, digamos assim, entre aspas, natural nos processos históricos, dentro dos processos de conquista, que era o único jeito que as pessoas tinham de expandir os seus territórios e coisa e tal. Então, sempre acontecia de você guerrear contra alguém, ganhar, vencer e pegar aquele espólio de guerra, as pessoas que não morreram como escravos. Ou pessoas que se vendiam como escravos. Então, quer dizer, a escravidão é uma realidade humana, né? Concorde-se com ela ou não, é uma realidade humana que era presente nas nações ao longo da história humana. Então, não é possível imaginar um tempo histórico em que a escravidão não existisse, até a Idade Moderna. Então, para trás, a escravidão era uma coisa absolutamente comum. Né? Então, esse é um fato. Né? Então, quando a gente chega... O problema é que a escravidão colonial surge na modernidade. Então, a última escravidão, digamos assim, legalizada, né? Apesar de que hoje, por exemplo, existem mais escravos do que na época da escravidão legalizada, então, espalhados pelo mundo hoje, existem numericamente mais escravos hoje, em 2020,
do que existia em 1800 aqui no Brasil. Então, o problema é que ela nasce na modernidade. Então, nasce, por exemplo, aí surge o iluminismo, surge o próprio capitalismo, vai surgir no século XVIII, né, essa Revolução Industrial e tal. Surge a ideia de direitos humanos, lá, a Revolução Francesa, coisa. Quer dizer, o mundo está mudando. De uma forma acelerada, né? De uma forma, entre aspas, acelerada, né? E outra, imprensa surge. Aí, no século XIX, vai surgir a fotografia. Então, hoje nós temos foto de pessoas que foram escravizadas, coisa que não tinha antigamente, né? Nós temos muitos registros, relatos e tal. Então, tudo isso traz um envolvimento emocional, né, em relação à escravidão. Então, essa ideia de violação dos direitos humanos e coisa, tudo isso é coisa moderna. Então, a gente vai reclamar disso agora, né? Então, é claro, eu não estou querendo dizer que antigamente ninguém reclamava. Então, as pessoas deveriam reclamar também. Mas a gente fala disso hoje muito pautada nessas ideias que vão surgir nos últimos séculos, né? Então, quer dizer, aí surge essa ideia de dívida histórica, por quê? Porque nós estamos vivendo um processo histórico do fim de uma dessas escravidões que aconteceram na história, né? E, digamos assim, da erradicação da escravização, pelo menos daquilo que era legalizado, né? Então surge essa ideia de que se você escravizou determinado povo, você tem que ressarci-lo pelo que você fez, né? Agora, é claro que o português também poderia dizer assim, mas peraí, mas antes nós somos escravizados pelos mouros, né? Os mouros invadiram a Península Ibérica no século VIII, né? Século 6, né? 700 e pouco. Século VI, eles invadiram a Península Ibérica e dominaram a Península Ibérica por 700 anos. Eles foram sair de lá no século XIII. E escravizaram os portugueses e miscigenaram com os portugueses e tal. 7 séculos. Mas, assim, 700 anos, 700 né? anos. Foram numericamente um negócio... 700 anos, o dobro do que durou a escravidão colonial. Então, por 700 anos, os ibéricos guerreando contra os mouros, resistindo como podiam. Mas, enfim, eles ficaram lá 700 anos. Então, quer dizer, o português também poderia requerer uma dívida histórica. Algum tipo de ressarcimento. E aí outro povo ia poder requerer, e aí outro povo poderia requerer. Então, assim, não faz muito sentido, pensando história, dentro da complexidade que a história exige, falar que um povo deve a outro alguma coisa, quando, até aquele momento, aquilo era absolutamente comum. Agora, eu não estou dizendo, por exemplo, que o processo de abolição brasileiro e do que se seguiu da abolição brasileira não tenha prejudicado os escravos libertos ou os negros de maneira geral no Brasil. Óbvio que prejudicou. Por quê? Porque, é claro, foi o último país a abolir a escravidão. E também a abolição acontece num momento de tensão política muito forte, que era os republicanos estavam forçando a barra para derrubar a monarquia, e a monarquia estava nesse impasse, e aí acontece a abolição num período dessa guerra política entre republicanos e monarquistas. O que vai acontecer? A monarquia cai um ano e pouco depois, e o golpe militar, né, cívico-militar da República, acaba por soterrar todo aquele ideal do pós-abolição que existia no Império. Então, é óbvio que a população, um contingente gigantesco da população negra vai para as periferias, vai ficar marginalizado, e assim permanece até hoje. Então, desse ponto de vista, existe um problema. E aí, tem um problema. Por quê? Porque o que poderia ser feito lá atrás não foi, né? Então, se falar assim, mas tem que ressarcir de algum modo. Mas de que modo hoje a gente vai ressarcir? Não tem como calcular isso. Como que você existe mensura? O problema, existe. Que existe um problema, por exemplo, de marginalização do negro no Brasil. Existe um problema. A pobreza no Brasil tem cor, né? Então, quer dizer, a população negra é a mais pobre do Brasil ainda hoje. Muito por conta disso. Mas, e até mais por conta do que se seguiu a República do que da escravidão. Então, essa é uma coisa com a qual eu concordo com o professor Silva Almeida, por exemplo, porque ele afirma isso também, que
a pobreza do negro no Brasil hoje, a desigualdade em relação ao negro no Brasil hoje, é mais culpa da República do que da própria escravidão. E o racismo que se seguiu é muito fruto disso, porque as ideias eugenistas, por exemplo, vão surgir bem no finalzinho do século XIX e no início do século XX. Nessa ideia de que tinha que branquear o Brasil, tinha que tirar o elemento negro da população brasileira, e aí isso vai marginalizando cada vez mais o negro. Aprofunda o racismo, aprofunda a discriminação, né, e torna um problema muito mais difícil de resolver. E nada foi feito de lá até agora, né, de 1889, né, até agora, para resolver essa situação, para mitigar essa situação. E aí os marxistas vão investir nessa ideia de justiça social, e eu, como alguém que acredita, por exemplo, nas ideias liberais, do ponto de vista econômico, vou dizer, não, o que precisa é de liberalismo, precisa de fomentar empreendedorismo, precisa deixar as pessoas prosperarem, e não esperar que o Estado resolva, porque o Estado não resolve nada. Então é isso. Paulo, você citou alguns intelectuais aí que não são tão conhecidos pelo grande público. Você falou do Rebouças, né, e da tua admiração por ele, né? Quais são os intelectuais que nós devemos conhecer mais e que falam sobre essas questões raciais? Quais são assim, uns 3, 4 intelectuais que você apresentaria para quem nos acompanha aí, que a gente gostaria de anotar e buscar referências e, de repente, ler e conhecer o que esses caras pensaram e que, de repente, pode trazer relevância e consistência para o nosso pensamento? Bom, é o seguinte, assim, pensando o século XIX e início do século XX, então, quer dizer, o Rebouças é o primeiro. Apesar de ter, assim, claro, e nós temos um problema editorial também no Brasil, então, quer dizer, as obras desaparecem, né? Então, quer dizer, apesar de ter várias biografias do Rebouças publicadas, nenhuma delas é recente. Tem um livro chamado Flores, Votos e Balas, da Ângela Alonso, que é um livro sobre a abolição, em que é o primeiro livro sobre a abolição que dá um destaque especial ao André Rebouças e ao papel muito relevante que ele teve no processo de abolição brasileiro. Mas há várias biografias que a gente consegue encontrar em sebos por aí, né, em sebos virtuais e tal. Então, procura por biografia do Rebouças, né? Tem o diário, os diários dele são muito importantes, mas também esgotado. Eu mesmo demorei anos para conseguir, paguei uma fortuna no meu exemplar. Garimpando e consegui comprar e tal, mas assim, é da esperança de que um dia sejam reeditados, ou a obra dele sobre democracia rural, sobre a reforma agrária que ele propunha no pós-abolição. Essa obra parece que vai ser reeditada, inclusive. Eu já ouvi aí dizer que estão procurando reeditá-la. Então, o Rebouças é um. Uma coisa que eu considero importante, assim, para esse debate é mostrar que, assim, apesar dos pesares, apesar da escravidão, apesar do racismo, apesar de tudo, o negro nunca deixou de ser relevante na sociedade brasileira. Então, por exemplo, o que eu fiz? Uma das primeiras coisas que eu fiz foi, quando eu comecei a discutir esse assunto, foi mandar fazer camisetas com personagens negros importantes da história brasileira. Então, quem conhece, quem acompanha meu trabalho, vira e mexe vê que eu estou com camisetas com personagens negros, por exemplo, o próprio Rebouças, o José do Patrocínio, o Francisco de Paula Brito, que é o primeiro editor brasileiro, né, o que empregou o Machado de Assis aos 15 anos de idade e que ajudou o Machado, e que publicou os primeiros livros do Machado de Assis, o Tobias Barreto, o Teodoro Sampaio, o médico e psiquiatra brasileiro muito conhecido, não só no Brasil, mas fora do país, recebeu condecoração na Alemanha, foi para o Japão, recebido lá pelo imperador japonês, que é o Juliano Moreira. Então, eu tento resgatar essas figuras importantes da história brasileira e que são negros, para dizer, o negro não faz medicina. Fez. Mas é a minoria. Então, peraí. Então, a minha intenção, porque agora também tem essa, quando você apresenta essas personagens, as pessoas querem interditar você dizendo, mas isso aí é exceção. Eu não quero saber se é exceção. O que eu quero é que essas pessoas sirvam de referência. Porque, para mim... serve de estímulo, né? Porque, para mim, muito do racismo brasileiro, ou da discriminação, ou do preconceito contra o negro no Brasil, ele está pautado na nossa imaginação moral. A imaginação moral do brasileiro normalizou o negro em determinados
lugares, digamos assim, subalternos. Eu tento separar isso do racismo propriamente dito. Faço isso em outros, né, em artigos meus e tal. Mas para mostrar que, claro, o Brasil é um país difícil para quem é pobre de maneira geral. E se os negros são os mais pobres, eles vão sofrer mais, né? Então, eu tento mostrar que, assim, que buscando referências, a gente consegue criar uma consciência, e eu digo o que eu vou chamar de consciência racial, né, que é um termo vago, porque não existe raça, né? Mas eu acho que ainda é importante, dentro do debate, o negro ainda se ver como capaz. Ele olhar para si próprio e falar, não, eu não sou um cara que sou sempre marginalizado, que nunca vou conseguir. Não, muito pelo contrário. Não só você, como muita gente conseguiu, antes de você, construir um caminho para que você hoje conseguisse também. Não necessariamente por conta da ação do governo, mas porque você não é menos inteligente que qualquer outra pessoa. E porque elas ajudaram a conquistar direitos, por exemplo, no passado. Exatamente, exatamente. Então, assim, a intenção ao mostrar essas figuras é que é possível conseguir, com todos os problemas que a gente tem e que a gente carrega. E que confiar isso ao governo é sempre arriscar ficar refém do governo, como sempre aconteceu no Brasil. Terceirizar, nesse sentido, nunca é uma boa, né? Assumir a responsabilidade é um negócio importante, né? Acho que o senso de comunidade, para mim, é muito melhor do que depositar a solução no governo. Porque eu acho que o governo ele é parte do problema e não parte da solução. E porque quando a gente olha para isso, né, a gente vê essa questão de o tomar posse aqui no sentido de senso de comunidade que você colocou, né? E não uma luta entre nós. É conquistar o espaço por conquistar o espaço, né? Não como uma guerra, né? Sim, e veja, eu não estou tentando diminuir o problema. Sim. Porque o problema é sério, é grave. Ele existe, né? Ele existe. O racismo existe no Brasil, essa coisa da desigualdade existe também, tudo isso existe. Não é negar o problema. É só tentar construir uma solução que não passe por aquele que sempre nos marginalizou, que é o próprio Estado. Então, quer dizer, não. O Estado, o que eu disse eu disse quando participei do Flow Podcast, que é um podcast conhecido aqui, né, a nível nacional e tal. E eu disse lá no Flow, tira a mão do meu dinheiro. Então, para mim, é muito mais importante que o governo pare de usurpar aquele pouco dinheiro que os mais pobres ganham no Brasil e permita que eles consigam, por eles mesmos, criar maneiras de prosperar. Então, prosperando economicamente, essa coisa da desigualdade dá uma equilibrada, a discriminação também dá uma ajeitada, porque você começa a ver mais negros em outros lugares que não só limpando o chão, só não sei o quê, só como alguém subalterno. Da qualidade de autoafirmação, né, que você comenta sempre. Você cria um senso de autoafirmação, você cria um senso no jovem negro, na criança negra, que ele começa a ver negros em outros lugares, em outros espaços. Então, tudo isso culturalmente vai se equacionando, né? Então, a gente precisa derrubar tudo, a gente não precisa pensar que o problema está na estrutura, por exemplo, mas a gente pode pensar o racismo brasileiro fazendo essas distinções. O problema é que esse tipo de radicalização que acontece e esse tipo de imposição ideológica que, por exemplo, o marxismo oferece, ele sempre vai oferecer como solução a destruição daquilo que é o problema. Isso, para mim, é arriscado. Então, assim, se a sociedade capitalista é o problema, tá bom, vamos destruir, vamos colocar o quê no lugar? O quê? Qual é a sua proposta? É o regime igual tem em Cuba? Eu não quero, né? Então, isso para mim é um problema. Então, eu prefiro discutir um pouco mais. Ô Paulo, estamos pegando aqui, infelizmente, né? Conversa com você sempre passa rápido, né? É bom conversar com gente boa porque o negócio rende, né? E então a gente olha assim, ó, desde o começo a gente tem falado a mesma coisa. Deus criou uma só raça, né? A gente varia de tons aqui, né? O problema do racismo ele existe, ele é real. E eu não sei você, mas eu entendo que muitas vezes a melhor forma da gente achar soluções melhores é debatendo cada vez mais, né? Quem pode e quem deve falar de racismo, então? Pensando nisso, para a gente pensar como resolver esse problema, já que ele existe, né? Eu acredito que ele tem solução. Então, quem deve falar desse assunto?
O branco pode falar desse assunto? Bom, primeiro, eu acredito que não tem solução, porque nós somos seres humanos. E o ser humano ele vai sempre arrumar um jeito de complicar as coisas. Então, quer dizer, nós não temos solução. O ser humano não tem solução a não ser em Cristo Jesus. Pronto. Então, quer dizer, a única solução para o racismo é Cristo. Então, do ponto de vista da nossa relação aqui no mundo, social e tal, não tem solução. Sempre vai haver gente racista no mundo. Então, pensar numa época, num momento em que não haverá mais ninguém racista e tal, é utópico. Por quê? Porque também os mentirosos não vão acabar, os adúlteros não vão acabar, os assassinos não vão acabar. Então, quer dizer, o pecado vai continuar no mundo. E se o racismo é um pecado, o racismo também vai continuar. Mas tem que dar uma balanceada. Então, assim, as coisas já melhoraram muito. Então, pensar que o que a gente vê hoje como racismo é igual o que era 50 anos atrás, quando negros, por exemplo, não podiam entrar nos clubes sociais, por exemplo, em que a pessoa falava na sua cara, você chegava para cortar o cabelo num barbeiro, não tinha cabeleireiro, né? Num barbeiro. Nem barbershop. Há 50 anos atrás, você chegava para cortar o cabelo num local, ele falava, não, aqui a gente não corta cabelo de preto, não. Na sua cara. Sem nenhum constrangimento. Sem nenhum constrangimento. Né? Ou então, você vai comprar um título do Corinthians, por exemplo, há 50 anos atrás, e ele fala, mas não tem. Dava lá uma desculpa, mas todo mundo sabia que negro não entrava. O famoso migué. Dava um migué, não comprava. Tanto é que o Aristocrata Clube, que foi um clube muito famoso, existe ainda hoje, mas, claro, não mais como foi antigamente, mas o Aristocrata foi um clube criado por uma elite negra aqui de São Paulo. Porque, já que a gente não consegue entrar no clube dessas pessoas, vamos criar o nosso. Criar um clube social negro, criar um clube de campo negro depois, que foi muito famoso na década de 60 e 70 e tal. E, então, quer dizer, iniciativas liberais, aliás, né? O Aristocrata, o próprio Teatro Experimental e tal. Então, assim, todo mundo pode falar sobre racismo no Brasil. Essa coisa de interditar o debate, de falar lugar de fala e tal. Tem um artigo meu sobre isso, bem explicadinho, lá na Gazeta do Povo, sobre esse assunto, sobre lugar de fala. É evidente que eu, como negro, eu tenho a experiência de ser negro no Brasil. Tem propriedade em algumas circunstâncias? Eu tenho propriedade na questão da experiência de ser negro no Brasil. Mas, por outro lado, você pode ser um especialista no assunto, ter estudado isso a vida inteira, ter estudado os processos de escravidão e de colonialização do mundo, e pode ser um especialista no assunto, academicamente. E aí o nosso conhecimento vai ser complementar. Né? Vai falar uma sinergia na... Então, quer dizer, qualquer pessoa pode discutir o assunto, desde que a gente entenda quem é que está falando e de onde está falando. Sim, né? Sim. Mas isso não interdita o debate. O problema dessa ideia de lugar de fala é que lá na ponta ele interdita o debate. A proposta inicial, segundo aqueles que propõem isso, não é essa, mas é isso que acontece. Esse foi o desdobramento. Por quê? Porque a raiz do argumento é opressor versus oprimido. E aí o opressor cala a boca porque o oprimido vai falar. Okay. Acaba levando a isso. Sim. Né? Mesmo que eles não quisessem. É mais um desdobramento de uma ideologia que tem, na prática, um desdobramento diferente daquilo que eles queriam na teoria. Né? Então, quer dizer, sempre vai interditar o debate. Por quê? Porque lá na raiz da proposta está lá, o germe da interdição do debate está lá. A pessoa não é capaz de controlar a sua própria ideologia. Pronto para ser acionada. Sempre vão acionar para interditar. Você que está nos acompanhando, a gente está chegando, infelizmente, no final, né? No final desse papo aí que está sendo tão instrutivo. Você que quer aprender um pouco mais, a gente indica, né? Endossa aí os escritos aí do Paulo Cruz, que você pode acompanhar lá na Gazeta. E sempre sai às segundas-feiras. Agora vai começar a sair às terças, houve uma mudança, pandemia. Então, as terças-feiras então, ali acompanhe, leia e reflita, né, aquilo que o Paulo Cruz tem escrito ali na Gazeta do Povo. E, Paulo, gostaria que você fizesse as considerações finais, mas sem esquecer de fazer, né, o Paulo, para quem não sabe, ele tem um curso, né, depois você dá o endereço aí, um curso chamado O Brasil é um País Racista, né, uma pergunta. E é para provocar mesmo, é para instigar você, né?
E eu queria que você apresentasse o curso, o que o curso fala, dá o endereço aí do curso, tá? E desde já a gente agradece de coração. Passou rápido demais, tá? Bom demais ter você aí. Voltarei, assim que me chamarem eu estou de volta. Então é o seguinte, todas essas coisas que eu falei aqui, todos esses personagens estão lá no curso. Então, eu criei um curso, dei um nome provocativo. Endereço. Então, cursospaulocruz.com.br, www.cursospaulocruz.com.br. O curso está com 50% de desconto durante toda essa época nossa de pandemia. Aproveita então, aí. R$200, divide em 12 vezes e tal. Então, também escrever Paulo Cruz no Google lá também aparece tudo. Aparece. Então, assim, cursospaulocruz.com.br. Então, eu criei esse curso, na verdade, porque, assim, eu quis, obviamente, como eu falei, abrir um outro flanco de discussão. Então, o curso não é um curso polêmico. Eu não faço afirmações lá polêmicas. É claro, eu analiso algumas coisas, eu tento fazer um apanhado histórico da escravidão no Brasil, do processo de abolição. Então, tem uma aula só que é a questão histórica da escravidão no Brasil e tal. Então, eu tento trazer uma discussão e apontar para um caminho que não seja o caminho do Estado, por exemplo. Então, eu tento dar um encaminhamento diferente para a discussão que não é essa que a gente conhece, né, e que está aí no nosso senso comum hoje. E o mais interessante, ao meu ver, é que as últimas 4 aulas envolvem personagens. Então, assim, a aula de número 4 é sobre... A única aula que eu falo sobre os Estados Unidos, porque eu trago uma discussão que é pouco conhecida no Brasil, que é uma discussão entre W.E.B. Du Bois, que é o primeiro negro americano a receber um título de doutor por Harvard, ainda no século XIX, e Booker T. Washington, que é um homem que nasceu escravo e se tornou diretor de uma grande universidade negra americana e tal. E eles estavam numa discussão no começo do século XX a respeito de como resolver o problema econômico e social do negro no pós-abolição. Então, é mais relevante essa discussão para nós, ao meu ver, do que Luther King e Malcolm X, que estão falando dos direitos civis, que é um problema bastante específico que acontecia lá nos Estados Unidos. Quinta aula é sobre André Rebouças, é a maior aula do curso. É uma aula assim, que eu tento esmiuçar bem a vida do Rebouças, que para mim é a minha maior referência, e tal, como eu já falei. A sexta aula é sobre Ernesto Carneiro Ribeiro, que é um professor negro brasileiro, baiano, e que foi só professor de Rui Barbosa, Clóvis Bevilacqua, Castro Alves. Então, quer dizer, o homem... Ele entendia alguma coisa. Entendia alguma coisa. Um gramático, um linguista brasileiro, muito famoso, negro, e que também hoje está esquecido. E a última sobre o Paulo Brito, que eu citei aqui, que é o primeiro editor brasileiro, um empreendedor na primeira metade do século XIX. Empreendedor de fato, que sai do interior do Rio de Janeiro, vai para a capital, arruma um emprego numa tipografia, junta dinheiro, compra um tipógrafo usado, abre a sua própria tipografia e daqui a pouco ele se torna o maior lá do Rio de Janeiro, inclusive tendo como seu sócio o próprio Dom Pedro II. Numa época que negócio de startup não estava na moda. Numa época que startup não estava na moda e que a escravidão era vigente. É isso que é curioso, né? Pensar sobre isso. Ele ascendeu durante a escravidão. Sim, na primeira metade do século XIX. A escravidão estava... Ele faz o primeiro jornal abolicionista e contra o racismo, né, do Brasil, no século XIX. Então, assim, nesse apanhado histórico que eu faço, eu também pego as primeiras manifestações abolicionistas lá no comecinho do século XIX, falo sobre as manifestações abolicionistas ou contra a escravidão ou contra o racismo de Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, o processo de abolição, a Princesa Isabel, os movimentos abolicionistas, os movimentos negros do Brasil da primeira metade do século XX, tudo está lá no curso. São 7 aulas, com um pouco mais de 8 horas de conteúdo. Está lá, ó, duzentão, dividido. Divide até em 12. Cursospaulocruz.com.br. Tem uma aula de apresentação minha logo na página em cima. Se você colocar o e-mail, recebe por e-mail a aula introdutória do curso de graça no seu e-mail. E aí pode se inscrever e me ajuda a enriquecer esse debate. Claro. Né? O que eu quero é exatamente isso, enriquecer o debate e não ficar só naquele mundo de confusão da internet. Não é trazer confusão, é trazer esclarecimento. Exatamente. O curso é um curso para tentar esclarecer algumas coisas, né? Tornar as coisas um pouco menos acaloradas do ponto de vista da discussão, mas tentar discutir um pouco sem paixão, tentando colocar a bola no chão e falar, não, vamos... Mais fatos
com mais fatos, com mais histórias, com mais contemporização das contradições. Então, quer dizer, o Brasil é formado, como dizia o próprio Gilberto Freire, e eu falo isso no curso também, dentro de contradições. É um país contraditório mesmo. Sim, né? sim. Em que você vai encontrar, por exemplo, eu sei que o nosso tempo está acabando, mas Henrique Dias, que era um homem negro que surge lá no século XVII ainda, né? Comecinho do século XVII, e é um homem que luta na Batalha dos Guararapes. Um homem negro que surge, que ninguém sabe se ele era livre, se ele era um escravo liberto, mas ele luta contra a invasão holandesa no Brasil, ele perde a mão, se torna um herói e é condecorado em Portugal. Ele vai para Portugal 2 vezes, recebe condecoração da rainha, volta para o Brasil e dos pedidos que ele faz é que ele pudesse libertar o pelotão o pelotão dele é formado por escravos. Ele pede um pelotão de escravos, ele pede para libertar esses escravos, ele recebe isso, a ordem para que os escravos dele fossem libertos, e ele se torna governador desses ex-escravos. Tudo isso em 1700 e pouco. Então, quer dizer, o Brasil é descoberto no século XVI, no século seguinte já tem essa situação de um negro célebre, condecorado pela rainha portuguesa. Foi qualquer coisa não, foi para lá. Foi para lá 2 vezes. E não é igual hoje, que pega avião 10 horas, está lá. Exatamente. Então, veja, como é que a gente pode pensar a questão racial no Brasil diante de uma contradição como essa? Sim. Então, no curso, eu tento abrir um pouco a discussão nesse sentido. Assim, eu acho que vale a pena. Assim, eu tenho recebido muitos bons feedbacks. Assim, então, quer dizer, quem é negro sente mais orgulho de sê-lo, fala, pô, que legal, né? A história do negro no Brasil é um negócio glorioso, bonito de ver e tal. Não é só escravidão, não é só sofrimento, tem muita coisa boa. E quem não é negro fala, poxa, que interessante poder enxergar desse prisma. Né? Então é isso, eu espero que as pessoas que fizerem, que gostem. Eu tenho recebido bons feedbacks para professores, por exemplo. Então é ótimo para quem é professor, para levar esse assunto para a sala de aula. Ajudaria muito, né, a nossa nação isso aí, exatamente. Como alguém diria, didáticos não tem isso, você pode levar o assunto, né? Então Como alguém diria, o curso do Paulo Cruz não quer trazer calor, quer trazer luz ao debate. É isso aí. Infelizmente, estamos acabando. Léo, um abraço mais uma vez. Tamo junto aí. Paulão, obrigado, senhores. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Prazer, obrigado uma honra. mesmo. Que Deus abençoe a todos. Deus todos abençoe. Nós. Espero que você tenha também curtido, aprendido, assim como nós aqui. É uma alegria aqui sempre poder aprender. Porque nós aqui somos os primeiros que mais aprendemos. Mais uma vez, muito obrigado, Paulo. Leve o nosso abraço para a tua família. Nosso abraço também lá para os irmãos da Casa da Rocha. Quem não sabe, o Paulo é fiel em Cristo lá na igreja Casa da Rocha. Um abraço para todos e até a próxima semana com Direto ao Ponto. Um grande abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau. Até.